Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025 e estamos aqui para a nossa aula de número 120 do curso Reforma Íntima Sem Martírio. Estamos caminhando nesse capítulo gostoso que puxa a orelha da gente, que mostra para a gente o tanto que a gente entra em estado de negação, né? Como que a gente entra em estado de negação? A aula passada nós falamos muito sobre isso, né? Sobre o estado de negação, sobre como isso prejudica. E um dos maiores prejuízos disso tudo é a culpa. A gente se sente culpado pelas coisas, mas não percebe que a gente se sente culpado, por quê? Porque a gente entra em estado de negação. A gente gosta de negar, a gente gosta de esconder sentimento, a gente gosta de falar que não é capaz, que isso, que aquilo, mas para quê? Para eu acreditar que eu não sou capaz, não fazer, não mudar, mas eu continuo me cobrando. Por quê? Porque essa negação causou um cisma, causou um quebra, causou uma separação entre o meu sentimento de, puta vida, podia ter feito, e a consciência do, você tem capacidade para fazer. É isso que gera culpa. Eu sei que eu podia ter feito, eu sei que eu tenho capacidade para fazer, mas eu não faço. Eu não faço. Então é isso que vai gerar esse sentimento de culpa enorme. E o que que eu faço para romper com isso? Amor. Ou principalmente auto-amor. Gostar de mim, me entender, trabalhar por mim, olhar para mim com um olhar de compaixão, olhar para mim com um olhar de bondade, olhar para mim com um olhar de, poxa vida, caramba, né? Eu faço tanto, eu me esforço, né? E outra, me entender. Quando eu me olho, quando eu me amo, eu quero entender por que que eu não fiz. Tá, não fiz. Por quê? Por que que eu não fiz? Eu sei que eu posso fazer, mas por que que eu não fiz? O que que me fez não fazer determinada coisa? O que que me levou a isso? Dá um exemplo. Para a gente matar o assunto da aula passada, vou dar um exemplo de como o auto-amor pode ajudar. É recomendação comum hoje para todo mundo tomar água, correto? Correto. Recomendação para todo mundo. Todo mundo deve tomar água, né? Dizem 2 litros por dia, 3 litros por dia, 10 litros por dia. O consenso hoje na medicina e acho que em tudo na vida é moderação, e você sabe o quanto você precisa tomar de água. Quem transpira mais precisa tomar mais. Quem pratica atividades físicas precisa tomar mais. Quem fica mais em pé precisa tomar mais. Porque não adianta nada. Você fica no ar-condicionado, você não transpira nada, e eu falar para você toma 2 litros de água, você não vai tomar. Por quê? Porque você não transpirou tanto, né? Então, qual que é o consenso? Todos nós precisamos tomar água pelo menos 1 litro, até o quanto você achar que você tem que tomar. Mas é necessário tomar água para os rins funcionar legal, para filtrar tudo legal, para a gente jogar fora as coisas da vida, as toxinas do corpo. Legal, isso aí tá tudo legal, tudo bem. Eu tenho que tomar água. Eu vou passar um dia inteiro sem tomar água. Passei um dia inteirinho. À noite deu aquela consciência, caramba, não tomei água hoje. Que saco, não tomei água. Me deu culpa, não tomei água e fui dormir. Sabe, a chance de eu não tomar água no dia seguinte é imensa. Por quê? Porque eu me culpei pela atividade, mas não me preocupei em pensar o que que fez eu não tomar água. Eu sei que eu tenho que tomar água, eu tenho consciência de que isso vai me fazer bem, então eu tenho o sentimento de que eu preciso tomar água, eu tenho a consciência de que isso vai me fazer bem. Eu não fiz, me cobrei por não ter feito, mas não descobri por que que eu não fiz. Por quê? Autoamor é descobrir o porquê que eu não fiz. Não me cobrar e falar, tá, fiz. É a vida, passou. Por que que eu não fiz? Segundo dia eu não fiz de novo. Terceiro dia eu não fiz. Isso vai aumentando a cobrança. Isso vai me levar à cristalização de afetos. Isso vai me levar a problema de saúde. Isso vai me levar a problema de saúde. No corpo físico. Vai me levar a problema mental. Vai. Eu estou cristalizando esse não faça. Não fiz hoje.
mas eu sou uma pessoa que está treinando meu alto amor. Eu deito na cama, caramba, eu não tomei água hoje, e agora? Né? Ô, que saco, mas por que que eu não tomei? Ah, porque eu trabalho sentado, eu preciso tomar água, e às vezes eu esqueço, né? Qual que é o jeito mais fácil? Garrafinha do lado. Amanhã eu vou botar uma garrafa do meu lado. O que que vai acontecer amanhã? Garrafinha do meu lado, eu vou abrir, vou tomar, vou devolver minha garrafinha e vou continuar meu trabalho. O que que vai acontecer à noite? Eu vou ter a culpa que eu tive? Não vou ter. Até porque na noite passada eu não tive culpa. Na noite passada eu fiz uma constatação, eu não tomei água e fui buscar os motivos. E hoje eu resolvi. Esse que é o problema. A gente entra em negação e a negação trava o alto amor da gente. E daí em diante, o que que acontece comigo? Eu não analiso o porquê. Se eu não analiso o porquê, eu não mudo atitudes. Se eu não mudo atitudes, eu não dou passo à frente. Se eu não dou o passo à frente, eu vou ficar do mesmo jeito. Eu vou ficar constantemente preocupado com esse problema que eu estou tendo e que está me travando e que eu não consigo e que eu não consigo e que eu não consigo, que eu não consigo até me dar um problemão. Então, auto-amor, auto-amor. E muitas vezes ter auto-amor significa perguntar: por que que eu não estou fazendo isso? Por que que eu não tenho essa atitude? Por que que eu não trato a situação como deve ser tratada? O que me faz não fazer isso? Pensando no que me faz em não fazer isso, faz com que eu pense, então eu vou fazer de um jeito diferente, eu vou fazer um jeito de dar certo. Eu não vou brigar, não vou me descabelar, não vou xingar, nada. Eu só vou me olhar, só vou olhar para dentro de mim. Essa é que é a ideia, entendeu? Essa é que é a ideia, isso é que a gente deve fazer. Eu acho que é esse que é o grande lance da vida da gente, é isso que a gente deve fazer, é olhar para dentro de mim, vou me olhar, vou ó, fiscalizar, vou me olhar para entender o que que eu posso fazer. Fechou? Beleza? Podemos para a aula de hoje? Podemos, podemos com toda tranquilidade, mas antes não se esqueça, deixa o seu like, curta esse vídeo, compartilhe, compartilha muito para a gente chegar a cada vez mais pessoas que estejam necessitando desse nosso auxílio, desse nosso curso. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, vamos chegar a 2.000 é a nossa meta, 2.000 inscritos no canal da Cavili, para que o YouTube entenda que a Cavili é uma casa muito importante e repasse isso para muita gente. Vamos lá? Então vamos lá compartilhar. Vamos lá para nossa aulita de hoje. Nossa aulita de hoje aqui. Aula passada, então, nós terminamos com o que eu comecei agora. Com esse arrependimento, né? Com esse auto-amor que a gente tem que ter, com essa vontade de mudar, essa vontade de mudar, né? Porque, como disse a irmã do fundo da aula passada, somente amando-nos nós vamos vencer a severidade com as nossas imperfeições, nós vamos escapar das garras da culpa, nós vamos escapar das garras do perfeccionismo, nós vamos permitir nos alegrar com pequenas vitórias, nós vamos alegrar, valorizar cada coisa que a gente conseguir no dia, cada passinho que a gente conseguir no dia, né? Cada motivação que a gente tiver para prosseguir, cada coisa que nós tivemos, nós vamos conseguir caminhar mais, nós vamos conseguir fazer mais. Só o alto amor faz isso. Só com o alto amor nós vamos conseguir isso. Então, vambora, vambora, vamos buscar isso, vamos batalhar, vamos correr atrás desse amor. Vambora que a gente ganha muito com isso. E ó, já começamos de novo, olha aqui. Arrependimento é via de redenção e ao mesmo tempo castigo para almas em reeducação. Castigos é via de redenção e ao mesmo tempo castigo para almas em reeducação? É, é. Sabe por quê? Porque a gente se pune demais.
Sabe por quê? Porque a gente, por milênios, como disse na aula passada, a gente vem carregando a negação. Negação e punição. Negação e punição. Arrepender é um castigo para quem se pune. Arrepender é um castigo para quem está em negação. Olhar para dentro de mim, me amar, é um castigo enorme para mim. Por quê? Porque eu não estou acostumado a isso. Eu estou acostumado a me punir. Eu estou acostumado a falar mal de mim. Aí eu mesmo falo mal de mim. Olha só, os arrependidos, conquanto a caminho da recuperação de si mesmos, experimentam larga dificuldade na autoaceitação, cobram severamente de si em razão do sistema autopunitivo implantado pelo morbo da culpa, pela doença da culpa, agregado ao seu campo áurico e perispiritual em mutações vibratórias similares a descargas de alta voltagem. Olha só, eu me culpo tanto. Eu estou com um sistema autopunitivo que a irmã Sidufo chama de morbo da culpa. Isso é morbidade, doença da culpa. Então eu estou doente. A culpa me deixa doente. Essa doença é tão pesada que no meu campo áurico e perispiritual, ele causa uma mutação nele tão forte que quando eu começo a caminhada para o auto-amor e para o arrependimento, ele me dá descarga, descarga elétrica de alta voltagem. Alta voltagem, sabe o que que é? Caiu um fio na cabeça da gente. A gente tá andando na rua, caiu um fio na cabeça da gente. Não é essa de casa, não. Essa de casa é leve. É baixa. Cai um fio na cabeça da gente. E você toma aquele choque, que é um raio. E a gente toma aquele choque poderosíssimo. Olha onde nós nos metemos ao longo dos milênios, não nessa vida, ao longo dos milênios. Olha o que que a gente fez. Os arrependidos, conquanto a caminho da recuperação de si mesmos, então, enquanto nós estamos caminhando na recuperação, eu comecei hoje até ontem, eu era o Zé da punição. Agora, hoje, eu vou falar: não, eu vou me arrepender de me punir, eu vou me amar, eu vou perguntar por que das coisas, tá? Hoje, eu vou começar hoje, não vai ser fácil, e por que que não é fácil? Porque a gente experimenta uma larga dificuldade na autoaceitação por causa desse sistema autopunitivo. Tá me entendendo por que que nada é fácil? A gente vive por milênios com esse peso. E agora eu entendi. Toda vez que eu busco o autoamor e a autoaceitação, eu tomo um choque do tipo, você? Eu falando pra mim, você querendo dar uma de bonzinho? Ah, conta outra. Entendeu? Entendeu? Olha como isso é complicado. Por isso que as coisas parecem difíceis. Por isso que parece uma luta em glória. Por quê? Porque é tão carregado que nosso perispírito, nosso corpo áurico, já está impregnado disso. E é como se eu tivesse forçando uma barreira e essa barreira indo contra, despertando em mim, jogando em mim choques de alta voltagem. Por isso que eu me sinto mal em me aceitar. Olha aqui, uma insatisfação incessante. Eis a faceta mais traduzível desse processo curativo do espírito. Eu começo a ficar insatisfeito com tudo. E essa insatisfação não passa. Não passa. Essa é a cara mais visível. É o que eu mais vejo em mim. Eu passo a não aceitar um monte de coisa. Esse quantum energético enfermiço é um dos fatores causais da desarmonia dos neurotransmissores da química cerebral, como serotonina e noradrenalina. Isso é, a gente entra num desequilíbrio mental. Por quê? Porque nós estamos tão enraigados nisso.
que essa energia enfermica, doente que eu tenho em mim vai causar um efeito físico onde? No meu cérebro, desequilibrando a química cerebral e me levando a doenças mentais, me levando a doenças mentais não, a doenças emocionais, a doenças emocionais. Eu vou ficando doente emocionalmente, de tanto que a gente tem. Aí você me pergunta, tá, mas e aí? E aí, o que eu faço? Então quer dizer que quando eu começar o caminho, eu vou tomar pancada, eu vou ficar mal. Vai. Dependendo do tanto de culpa que você tem, dependendo do tanto que a gente carrega disso, dependendo o tanto que a gente tem disso aí em nós, eu vou ficando cada vez pior. E aí que eu tenho que lutar contra mesmo. E aí que eu tenho que pegar e abraçar quem está do meu lado. Caminhar junto com as pessoas que estão comigo. Caminhar junto com gente que gosta de mim e que está comigo e que me ama e que quer meu bem. É aí que eu tenho que fazer isso. É aí que eu tenho que sair desse marasmo e abraçar essas pessoas e trazer essas pessoas junto comigo, junto com o coração. Por quê? Porque vai me causar esse problema. Ok? Não é fácil. Nós estamos vendo. Nós temos que passar por cada coisa, cada passo, mas eu podem ter certeza que cada passo vai ser melhor. Cada passo vai trazer uma redenção. A gente vai crescer, a gente vai desenvolver, a gente vai se sentir o máximo. Mesmo em desacordo com as definições da filosofia e da psicologia humana, trataremos aqui do arrependimento como sendo a nossa maior conquista, uma virtude e não somente um estado mental passageiro que decorre de atitudes equivocadas. Então, por mais que a filosofia e que a psicologia não tratem desse jeito, nesse livro, nesse contexto, para nós, arrependimento é uma conquista enorme, leva ao auto-amor, é uma virtude que nós temos. Por quê? Porque ela é uma questão de decisão profunda para quem atingiu a saturação nas más escolhas que fez, repetidamente em desacerto com as leis divinas. Então, arrepender-se significa eu me arrependo de ter feito tanta coisa ruim, inclusive para mim. Eu me arrependo de ter cometido tantas falhas, de ter tantos problemas, de ter feito tanta coisa ruim para mim. Então, daqui em diante, eu vou ser diferente. Ok? Ok? Então, é uma decisão profunda de quem cansou. Cansei, cansei de ser assim. Eu vou me amar. Cansei de fazer isso. Eu vou fazer diferente. Cansei, mesmo que eu tenha que lutar contra a minha vontade, mesmo que isso vai causar um arrepio, uma loucura. Eu cansei. Eu quero ser diferente. E isso é uma virtude, porque se trata de uma vitória substancial para que a alma, arraigada nos tormentos da ilusão, possa se libertar-se dos resultados infelizes de suas atitudes milenares. Isso está na página 142 do nosso livro e na página 107 do nosso PDF. Isso é difícil, é pesado, mas é a forma da gente, ó, soltar. É a forma da gente, ó, arrancar. Por quê? Porque a gente entra numa zona onde nós estamos confortáveis com o que a gente tem. E aí começa a negação. Aí começa, não, eu não dou conta, não deixa para próxima, isso aí não vou mexer, não, não, deixa isso quieto. Mas chega uma hora que você cansa. E aí a gente precisa sair. A gente precisa sair, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, a gente precisa se arrepender. E se arrepender do que fizemos, do que somos e do quanto nós nos cobramos. E isso faz com que a gente dê o passo adiante. Isso faz com que a gente dê o passo à frente.
Se arrepender não é simplesmente chegar e falar, ai, nossa, como eu me arrependo. Não, é com vontade, é com pensar, é minha conquista. Eu não quero mais, eu estou arrependido de ter feito isso. Ah, mas tem situação que eu não vou consertar. Eu não estou falando de conserto, estou falando de arrependimento enquanto interno. Eu não quero mais isso, eu me arrependo de ter feito isso, eu não quero mais isso, eu quero fazer diferente. Isso vai me trazer uma felicidade enorme. Por quê? Porque eu vou estar expurgando esse mal nesse ponto, fazendo diferente, sendo diferente. E olha só, por essa razão, costumamos assinalar que para nós, criaturas em linha inicial de consciência e maturidade, especialmente para nós que abraçamos a causa espírita, a nossa única qualidade é a de almas que nos arrependemos do mal e desejamos ardentemente o bem. Já vou deixar ela destacada, já veio destacada. Você pensa assim? Quem você acompanha pensa assim? Sim, segue. Não, é hora de começar a pensar assim. A linha inicial da nossa maturidade começa quando a gente para e fala: eu me arrependo de todo o mal que eu fiz e faço e pretendo fazer, e vou desejar ardentemente o bem. Desejar ardentemente o bem. Claro, tem hora que a gente escorrega e tá tudo normal. Tá tudo normal. Por quê? Porque a gente ainda está num processo. Mas eu posso escorregar e falar, caramba, por que que eu fiz isso? Não, eu não vou fazer mais isso. Isso eu não vou fazer mais. Isso eu não vou fazer mais. Qual que é o contrário disso? O contrário disso, aquilo, eu vou fazer aquilo. Tá? Então, o que que é a lição de hoje? Nos arrepender do mal e desejar ardentemente o bem. Para o mundo e para nós. Principalmente para nós. Porque o que é bom para mim é bom para os outros. Porque o que eu não quero que se faça para mim, eu não vou fazer para os outros. Porque eu sei o que me incomoda, eu não vou incomodar os outros, porque me incomoda. Então, o que é bom para mim é bom para a coletividade, é bom para todo mundo, é bom para o meu próximo. Se eu acho que a traição para mim é ruim, se eu não gostaria de ser traído, eu não vou trair. Se eu não gostaria de ser magoado, eu não vou magoar. Se eu não gostaria de ser xingado, eu não vou xingar. Se eu não gostaria de ser roubado, eu não vou roubar. Se eu não gostaria que alguém puxasse meu tapete e me passasse para trás, eu não vou fazer isso. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas alguém passou o pé em mim. Ah, mas alguém puxou meu tapete. Eu achei bom? Não. Então não vou fazer. Ixi, eu já fiz. Me arrependo do que eu fiz. Muito, 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 muito. E de hoje em diante, não mais o farei. Vou lutar de tudo para nunca mais o fazer. Por quê? Porque o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Nos arrepender do mal e desejar ardentemente o bem é ter essa consciência de que o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. De o que é a relação que eu não quero para mim, eu não vou ter com o outro. Das atitudes que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer por outro. A partir do momento em que a gente ter essa consciência, que a gente pegar essa consciência e fizer parte da vida da gente essa consciência, tudo melhora. Nossa vida começa a desandar, a destravar. E vamos embora. Aí eu já passo a não aceitar que façam determinadas coisas comigo. Então eu já começo a melhorar minhas relações. Às vezes eu vou deixar uma amizade porque aquela amizade não me serve mais. Às vezes eu vou deixar um casamento, um namoro, um, um emprego porque aquele não me serve mais. Aquilo não me serve mais. Mas por quê? Porque eu entendo que aquele coisa está me prejudicando. Eu não vou aceitar mais isso. Mas eu também não vou fazer para o outro. Por quê? Porque se causa um mal para mim, se eu descobrir que causa mal para mim, por que que eu vou fazer para o outro? Causa mal para o outro também. Aí, irmã, se não for trazer algumas perguntas para a gente raciocinar. Vamos lá raciocinar? Que qualidade. Opa. Cliquei errado aqui. Que qualidade desenvolvemos se não a de
cansarmos do mal deliberado? Que condição seria capaz de endossar o retorno à vida corporal, se não um desesperado anseio de recomeçar a refazer ações? Por que então o encanto ou delírio com traços sublimes que ainda não galgamos? Vamos pensar uma a uma? Primeiro, que qualidade desenvolvemos, se não a de cansarmos do mal deliberado? Que qualidades que a gente deve desenvolver? Que qualidade? Ah, eu sou um ótimo cozinheiro, só isso? Vou passar a vida para ser um ótimo. Aqui, ó, tô falando com você, e eu me desenvolvo, e eu estudo, e eu vou atrás, e cada vez melhor, e que qualidade que eu quero? Quero ser um bom preletor. Adianta eu falar, 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 falar e não agir? Adianta vir aqui falar para vocês um monte de coisa bonita e não fazer isso na minha vida? É essa a qualidade que eu quero desenvolver? A qualidade de um falador, de um explicador, e que não age conforme a palavra que fala? Grande coisa, hein? Então, que qualidade que a gente vai desenvolver, se não a de encher o saco de fazer o mal e começar a fazer o bem? A de explicador, mas também a de agidor, digamos assim, né? Nem existe essa palavra, mas eu vou fazer agidor, aquele que age. Eu explico, mas eu faço. Eu também estou agindo. Que condição seria capaz de endossar o retorno à vida corporal, se não desesperado anseio de recomeçar a refazer ações? Por que que a gente está aqui? É uma escola. Por isso que a gente está aqui, para aprender. Porque aqui é uma escola. Ninguém está aqui a passeio, a gente fala isso direto, mas também ninguém está aqui para não fazer nada. A gente está aqui para melhorar. Por isso que a gente está aqui. E quando eu venho, bebezinho, sem lembrar de nada, tendo que estudar tudo de novo, beabá, bebê, né? O macaco caco, né? Ver tudo aquilo, o bebê baba, ver tudo aquilo de novo, toda aquela coisa, aprender a fazer letrinha, tudo bonitinho. A gente já poderia vir com tudo que a gente tem de capacidade, mas eu não venho porque eu venho com o véu de esquecimento para que eu refaça minhas coisas de uma maneira diferente. Provavelmente, se eu já viesse lembrando tudo que eu tinha feito, eu ia casar duas coisas. Ou eu ia achar bom, nossa, mas caraca, meu. É melhor viver daquele jeito, hein? Legal, vou fazer. Ou então eu ia me arrepender do tanto, mas tão pesadamente que eu não ia conseguir caminhar. Então eu venho zerado. Eu venho zerado por quê? Para que eu reaprenda as coisas de uma maneira diferente. E esse reaprender de uma maneira diferente faça com que eu seja diferente, com que eu tenha atitudes diferentes. Por que então o encanto ou delírio com traços sublimes que nós ainda não galgamos? Por que que a gente deve ter esse encanto por coisa que a gente não fez? Porque é isso que vai nos deixar com uma vida melhor. Se eu acho que minha vida hoje é pesada, é ruim, se eu não estou legal, ótimo, está na hora de começar. Lembra a depressão primária? Que não tem depressão secundária. Isso aqui leva à depressão primária. A depressão daquela causa daquele aperto de algo que eu sei que eu preciso fazer e que eu não estou fazendo. Então, se minha vida está ruim, se eu sei que está ruim, se eu não aguento mais, eu sei o que fazer. Muda. Se arrepende, muda, se aceita, muda as coisas que você tem em você que são prontas, que estão prontas para mudar e faça diferente. Mas se aceite do jeito que você é, do jeito que eu me aceito, do jeito que eu sou. Nós temos que nos aceitar. E a irmã Cedo traz um negócio até legal. Acordemos para a verdade espiritual que nos cerca e promovamos o nosso distanciamento das ilusões de grandeza, as quais têm avassalado os conceitos sociais humanos e que não asseguram sossego e luz ao coração cansado e sofrido por erros atrozes. Então, acordemos para a verdade. Qual que é a verdade? Arrepender do mal e desejar ardentemente o bem. Por quê? Para que nós promovamos esse distanciamento com as coisas ruins, para que nós promovamos esse distanciamento com as coisas que não valem nada, com o mal dizer, com o mal fazer, com o prejuízo, com a traição, com a puxada de tapete, com a ofensa, tá?
Por quê? Porque tudo isso que está hoje presente em nossa sociedade, é só ver novela, é só ver filme, é só ver o dia a dia, é assassinato, é morte, só ver tudo isso aí. E gente, a gente se dando bem roubando, gente se dando bem traficando, gente traindo o outro, tá tudo numa boa. É isso que o mundo tem, é. Isso traz sossego, isso traz luz? Não traz. Não traz, pelo contrário. Isso traz problemas. Isso traz problemas. Esqueço mais uma vez vendo o Roçando Klinger, ele falou: olha só, você gasta uma energia do cão quando você trai o seu companheiro, você gasta uma energia do cão para manter essa traição. Por quê? Porque ela é escondida, não pode aparecer. Então você gasta uma energia enorme só para manter escondido. Coisa que você podia estar fazendo bom. Então, se você vai se cansando daquilo, por manter escondido, você não tem que vigiar tudo, você tem que ter tudo, você não pode escorregar. Então, você vive em alerta, você vive cansado. Você vive cansado. E que bem que isso traz? Nenhum. Você está prejudicando o outro. Pai, não gosta? Liberta o outro. Ah, mas eu convivo. Liberta. Ah, mas tem algumas coisas que eu não gosto. Então vai para outro para ver se tem tudo que você não gosta, que você gosta. Se não tem, eu não vou comer uma comida. Ah, vou comer ali vou dar um exemplo, uma caldeirada, né? Uma paella. Ah, mas tem ali, tem três coisas que eu não gosto. Vou comer aquela paella. Tem coisa que eu não gosto lá dentro. Pronto, não é? Eu, por exemplo, eu não gosto de ovo frito. Eu comi tanto quando criança que eu acabei enjoando e, nossa, não gosto de ovo frito. Eu não como lanche com ovo frito. Ah, mas tem um lanche só tirar o ovo. Não como, tiro o ovo, fico gosto. Não como, não como, não gosto. Então, por que que eu vou fazer isso com um relacionamento? Por que que eu vou estar num emprego onde eu estou prejudicando alguém, onde a minha atitude, o meu jeito prejudica alguém? Mas eu estou prejudicando porque eu não gosto, eu estou prejudicando meu patrão, eu não gosto. Estou dando aula na escola, vou dar aula mequetrefe de qualquer jeito, vou faltar um monte. Por quê? Porque eu não gosto dele. Cara, se não gosta, procura outra coisa. Por quê? Porque isso só traz mal, isso só traz cansaço para um coração que já é sofrido. Mas a gente continua querendo sofrer, não é? Infelizmente. Larga a mão disso. Larga a mão disso. Vamos viver com mais tranquilidade. Vamos viver com mais felicidade. Vamos viver com mais amor. É isso que a gente merece. É isso que a gente deve ter. E se você ficou aqui até agora, muito obrigado, agradeço demais. A aula hoje um pouquinho mais pesada, mas é porque a gente precisa raciocinar, a gente precisa pensar todo dia sobre todas essas nossas atitudes. Pode ter certeza. É duro, é um choque que a gente leva, você vai batido, tudo leva a gente a não querer a mudança, mas nós temos que querer. Nós temos que querer, nós precisamos. Tá? Passou da hora da gente mudar. E se você está aqui no nosso curso, é porque você já tem toda a capacidade de mudar. Se você é um resistente de 2 anos e meio assistindo o curso quase, 120 aulas assistindo, é porque você já tem capacidade. Vamos mudar? Vamos mudar. Tudo vai ser diferente. Valeu? Uma ótima quarta-feira, uma ótima semana para vocês. Semana que vem estaremos aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e tchau.